Indicação número 054/2026, indica ao prefeito municipal a necessidade de promover a regularização do vínculo jurídico dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, mediante a transformações das atuais funções em cargos públicos efetivos submetidos ao regime estatutário municipal. Senhora presidente, indico à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito de Cabeceira Grande, sugerindo-lhe a adoção das providências legislativas e administrativas necessárias para promover a regularização do vínculo jurídico dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, do município, mediante a sua organização em cargos públicos efetivos submetidos ao regime jurídico estatutário municipal, com a consequente garantia das prerrogativas inerentes aos servidores públicos ocupantes dos cargos efetivos, especialmente a estabilidade funcional prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Cabeceira Grande, 15 de junho de 2025, vereadora professora Soene. Com a palavra. Boa noite a todos. Eu também estou colocando uma emenda modificativa, a número 1, ao projeto de lei número 11 de 2026. Modifica o projeto de lei número 11 de 2026. Fica modificado o inciso 3, artigo 4º, artigo 51A, acrescido à lei número 840, de 28 de fevereiro de 2025, pelo projeto de lei número 11, que passa a ter a seguinte redação. 3. Integrar a remuneração do servidor para fins de cálculo de qualquer outra verba ou vantagem pecuniária, ressalvadas as parcelas especialmente previstas em lei, vedando-se o seu computo para acréscimos ulteriores. Cabeceira Grande, Minas Gerais, 15 de junho de 2026, vereadora professora Soene. Justificativa. A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a proposta de alteração no texto, no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 51A, especificamente no que tange à exclusão do termo gratificação natalina no rol das vantagens exemplificativas. A alteração visa conferir maior precisão técnica e clareza à norma, aliando-se à correta aplicação dos institutos de direito administrativo e constitucional. O dispositivo em análise possui o objetivo meritório e juridicamente correto de vedar o chamado efeito cascata, ou repique. Tal fenômeno caracteriza pela incidência de uma vantagem pecuniária sobre outra, e é rechaçado pelo ordenamento jurídico por gerar um aumento indevido na remuneração e onerar desproporcionalmente o erário, em violação aos princípios da moralidade, legalidade e eficiência administrativa. Apesar do acerto em seu objetivo, o texto incorre em uma impropriedade técnica ao incluir a gratificação natalina, 13º salário, como exemplo de vantagem, que não pode ter como base de cálculo outra gratificação. A inadequação decorre da natureza jurídica e da sistemática de cálculo próprias da gratificação natalina, que são distintas da lógica no efeito cascata. A gratificação natalina é um direito fundamental assegurado aos servidores públicos por força do artigo 7º, 8º, com o artigo 39 do parágrafo 3º da Constituição Federal. Sua base de cálculo, conforme definido pela Carta Magna, é consolidado pela jurisprudência, é remuneração integral do servidor, correspondente àquela percebida no mês de dezembro. Aliás, assim dispõe o artigo 59 da Lei Complementar número 32, de 2 de dezembro de 2015, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cabeceira Grande, artigo 59. A gratificação natalina 13º corresponde a 1/12 avos da remuneração a que o servidor, independente do vínculo, fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano, diferentemente de um adicional que incide sobre outra parcela remuneratória, gerando um repique. A gratificação natalina tem como base o conjunto da remuneração
permanente do servidor, vencimento base acrescido das vantagens de caráter permanente. Ela não é uma vantagem calculada sobre gratificação, mas sim um direito autônomo com base no cálculo da própria Constituição, base de cálculo própria e constitucionalmente definida. Ao listar a gratificação natalina ao lado das vantagens, como adicional por tempo de serviço, o dispositivo cria uma confusão conceitual, tratando institutos de natureza distinta de forma análoga. Isso compromete a boa técnica legislativa e pode induzir o intérprete ou administrador público ao erro. A manutenção do termo gratificação natalina no texto é desnecessária para o fim a que a norma se destina, vedar o efeito cascata. E pior, é tecnicamente incorreta. Tal imprecisão pode gerar insegurança jurídica e questionamento sobre a validade e o alcance da aplicação do dispositivo. Pelo exposto, a exclusão da referência à gratificação natalina não enfraquece a norma, mas, ao contrário, a aprimora. À medida que confere ao dispositivo clareza, precisão de total conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Recomenda-se, portanto, a supressão do termo para garantir a integralidade e a correta aplicação da norma. Então, senhores vereadores, como foi comentado pelo vereador Robson, eu concordo plenamente com as falas e acrescento que essa medida, as medidas que ele está colocando nesse projeto são muito importantes para garantir o direito e estender esse prazo até 2028 é um prazo muito grande, né? Então, concordo que deve vir novamente um novo projeto, né? E que seja por esse tempo de um ano. É o tempo suficiente para avaliar a necessidade desses gastos altos com gratificação. E nós sabemos que no nosso município ainda temos servidores que recebem na folha de pagamento menos de um salário mínimo. Tem que ter um adicional para completar o salário do servidor. E aí nós temos aí uma gratificação, a máxima aí de 1.300. Então, dizer que não tem recurso para regularizar algumas situações no município é uma vergonha, né, para a gente escutar isso. Então, é muita gratificação, é muito dinheiro público envolvido, tem que ter um cuidado, é delicada essa questão para o município, e tem, sim, que ser analisado constantemente e em menos prazo por essa casa. E, então, dinheiro tem. Às vezes, não regulariza algumas situações, não paga progressões de servidores que estão sem receber progressões há tanto tempo de forma regular, sempre alegando falta de recurso. Mas, para gratificação, é sempre chegando projeto a essa casa solicitando gratificação, né? E sobre essa emenda modificativa, conforme consta aqui na justificativa, nos dispositivos legais citados, o 13º ele é um direito do servidor público garantido pela Constituição Federal, e ela compõe a remuneração do servidor, e não pode ser colocado dessa forma, como se fosse uma vantagem extra para o servidor. Então, não deveria constar, né, esse termo aí, gratificação natalina, até porque esse termo está caindo em desuso, né? É 13º salário, é direito do servidor. Então, citar 13º ao lado de outras vantagens, como adicional por tempo de serviço, faz parecer que são vantagens, e não são, é direito do servidor. Então, se mantermos assim, pode estar cooperando com algo que vai gerar insegurança jurídica, induzir o administrador, o executivo, a um erro que vai contra o direito da Constituição. Então, não coloca isso como uma vantagem. É direito do servidor, o 13º. Resumindo, é isso. Então, eu peço a aprovação dessa casa, porque isso aí vem regularizar, né, tornar o projeto legal, porque é direito. Não é uma gratificação, não é uma vantagem extra. Então, muito obrigada a todos. Então, eu também não poderia deixar de comentar, porque, inclusive, falei hoje na presença do Matheus,
aqui nessa casa sobre o meu entendimento com relação a esse pedido, nesse termo aditivo. Realmente, como o Robson falou, foi colocado um projeto aqui nessa casa e ficou estipulado que seria gratuito os meses de maio, junho e julho. E aí, de repente, chegou para a gente um novo pedido, pedindo a quantia de R$ 37.222,20, referente aos meses de maio, junho e julho. Então, houve um pedido, e, segundo o Matheus esclareceu aqui hoje para a gente, é porque aumentou a demanda de crianças atendidas. Ele falou que o projeto, ressaltando que o projeto inicialmente era 100 crianças, ele disse que chegou a 204 e que atualmente atende 141. Então, o questionamento que eu fiz aqui hoje para ele foi: por que ele aceitou essa demanda se o projeto em si tinha um número limitado de crianças? Ele respondeu aos nossos questionamentos e eu realmente fiquei assim intrigada com relação a esse pedido, porque não foi comunicada a essa casa desse aumento de crianças. Então, essa casa aprovou para 100 crianças. Não foi comunicado a essa casa o aumento de crianças. Em momento nenhum isso foi comunicado. Então, eu não tinha esse conhecimento que teria aumentado esse valor. Ou seja, oferece o serviço e depois pede um aditivo para pagar o serviço. Não estou aqui questionando o trabalho que é feito, né, de capoeira, de balé. Não estou aqui questionando. São programas que vêm acrescentar muito para as nossas crianças, e eu vejo que isso aí acrescenta muito na vida dessas crianças. Mas eu também não posso fazer vista grossa para isso que chegou de repente dessa maneira. E vai retirar um recurso do Fundo da Infância e da Juventude. Recurso esse que foi doado, né, para o nosso município, e que seria destinado inicialmente para a criação de salas recreativas no município. Então, hoje foi falado que não chegou a utilizar o valor inicial, que gastou os juros, mas o projeto que veio para essa casa foi pedindo desse recurso inicial, não foi de juros. Isso foi esclarecido aqui hoje. Então, nós sabemos também, falei hoje nessa reunião, sobre a importância de atender o pedido dos nossos jovens da escola estadual, que foi colocado aqui nessa casa através do professor Bruno, que representou esses adolescentes na escola, e que foi solicitado para que retirasse também desse Fundo da Infância e da Juventude. E eu questionei o fato de vir novamente um pedido desse, sem ter o Poder Executivo ter analisado a possibilidade de atender essa indicação. Então, que fique registrado que eu acho importante o serviço que está sendo oferecido através dessas oficinas para as crianças e adolescentes, mas não poderia também deixar de colocar o meu posicionamento com relação a isso, e falei, inclusive, para o Matheus, pessoalmente, isso hoje. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Então, em momento nenhum, eu falei que esse projeto não seria de grande importância. Sim, seria. Eu só quis esclarecer que, primeiro, era 3 meses gratuito, agora tem que pagar. E tem aí os fatos que justificam esse pagamento. E o projeto, hora nenhuma, fala em recursos que seriam a partir dos juros. Então, retirou, na época foi aprovado que ia retirar do Fundo da Infância e Juventude. Isso é fato. Está aqui o projeto, fala da quantia, 55 mil, no artigo 2º, não fala em juros em local nenhum. Então, em momento nenhum, quis dizer que o projeto não é importante para o município. Pelo contrário, é muito importante para as nossas crianças e adolescentes. Mas, aqui é a casa de debater os projetos. Aqui é a hora da gente falar, sim, porque a população escuta e a população tem que entender. Está saindo um dinheiro do município para custear 3 meses que antes seriam gratuitos. Eu só estou esclarecendo. E outra,
Realmente, cada vereador tem um jeito de trabalhar. É como o vereador Robson sempre fala nessa casa. Tem sempre um vereador querendo ensinar o outro vereador a fazer o trabalho dele. Se vereador tal faz de um jeito, o outro faz de outro jeito e pronto. Eu sei da minha função de fiscalizar e faço a minha função de fiscalizar como eu acredito que deve ser feito. E não fico questionando a função de fiscalizar de outro vereador, não. E sempre que eu achar necessário pedir que um representante de um instituto venha a essa casa para esclarecer dúvidas, eu vou pedir. Se vai vir, se não vai vir, se vereador quiser estar presente ou não, isso aí vai de cada vereador. É um direito de cada vereador. Mas eu posso fazer isso. Não quer dizer que eu não estou fiscalizando, não. O fato de eu convidar alguém para vir aqui esclarecer para a gente sobre um projeto, sobre uma mudança, é dinheiro público. Tem que vir, sim, tem que esclarecer, sim, se puder. Então, vou fazer o meu trabalho do meu jeito, posso estar certa, posso estar errado, vou continuar fazendo do meu jeito, e eu respeito o trabalho do outro vereador, e eu espero que continuem respeitando o meu também, porque eu vou continuar fazendo do jeito que eu acredito que é certo. Muito obrigada. Indicação número 054/2026 indica ao prefeito municipal a necessidade de promover a regularização do vínculo jurídico dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às endemias, ACE, mediante transformação das atuais funções em cargos públicos efetivos submetidos ao regime estatutário municipal. Justificativa. A presente indicação visa sugerir ao Poder Executivo Municipal a adequação do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate a endemias, ACE, aos ditames constitucionais e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, STF. Atualmente, os referidos profissionais estão sendo submetidos a um vínculo funcional de natureza peculiar, que, embora apresente características de regime estatutário, como vínculo direto com o município, mantém traços de contratação por prazo indeterminado. Essa situação cria um regime híbrido, que não se enquadra nas modalidades previstas pela Constituição Federal, regime estatutário, cargo público, ou seletista, emprego público. Essa indefinição gera um quadro de manifesta insegurança jurídica, tanto para os agentes que ficam privados de garantias fundamentais, quanto para a própria administração pública. A Constituição Federal, em seu artigo 198, autoriza os entes federativos a definirem o regime jurídico de seus ACS e ACE, sendo essa opção limitada aos modelos constitucionalmente admitidos. Lei Federal número 11.350, de 2006, por sua vez, faculta os municípios a escolha entre regime CLT e regime administrativo. O Supremo Tribunal Federal, STF, ao interpretar essa autonomia, consolidou o entendimento de que os municípios não podem criar uma terceira via, mesclando características de regimes distintos. A jurisprudência do corte é clara ao vedar a criação de um regime jurídico híbrido. Nesse sentido, em decisões reiteradas do STF, firmou posição de que acolher a pretensão inicial seria reconhecer a possibilidade de conjugar regras de um determinado regime com o de outro de natureza diversa, criando um regime jurídico híbrido, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento foi reafirmado e outro julgado de grande relevância sobre o tema. Compreender que o piso salarial profissional não instituído pelo aludido artigo 9º-A em seu parágrafo 1 vincula todas as unidades federativas seria fazer a letra morta do texto normativo enunciado no artigo 8º da Lei 11.350, de 2006. É incongruente que essa norma assegure aos Estados, Distrito Federal e municípios o direito de optar pelo regime jurídico de seus agentes de saúde e, ao mesmo tempo, imponha o pagamento do piso salarial nos termos fixados pela União para aqueles que aderiram ao regime CLT. Fica evidente,
Portanto, que a administração municipal deve optar por um dos regimes, estatutário ou seletista, sendo inconstitucional a manutenção de um vínculo de natureza autônoma e indefinida. Portanto, a regularização do vínculo com a transformação das funções em cargos públicos efetivos submetidos ao regime estatutário é uma medida que melhor atende à segurança jurídica e aos princípios da administração pública. Tal providência alinha a legislação municipal à jurisprudência do STF e valoriza profissionais que desempenham atividades essenciais à atenção primária em saúde. Ademais, a efetivação no cargo assegurará aos agentes a instabilidade funcional, instrumento fundamental para a proteção do interesse público, garantindo a impessoalidade e a continuidade dos serviços prestados à população. Diante da relevância da matéria e da necessidade de adequação constitucional, espero que o Poder Executivo promova os estudos necessários e encaminhe a esta Casa Legislativa um projeto de lei para a definitiva regularização do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no município. Por essas razões, solicito o apoio dos demais membros dessa Casa Legislativa para o acolhimento dessa indicação. Então, senhores vereadores, nós temos hoje no município agentes de saúde, agentes de endemias, que exercem as mesmas funções, mas não têm os mesmos direitos. Então, há quase 19 anos, vai completar 19 anos, que essa categoria precisa dessa regularização. Então, essa minha indicação vem pedir, solicitar ao Poder Executivo que regularize essa situação. Eu estou aqui com essa indicação atendendo a pedido de algumas agentes comunitárias que me procurou pedindo essa regularização. Porque nós temos no município agentes comunitárias que não têm direito a férias prêmios e nem férias regulares. E temos agentes que têm. Ou seja, temos agentes fazendo as mesmas funções e não têm os mesmos direitos. Então, eu venho pedir ao Poder Executivo que acate essa minha indicação de regularizar a situação desses agentes comunitários de saúde, né, e de combate às endemias. Para que seja garantido o mesmo direito, porque elas têm os mesmos direitos. Então, está tendo essa disparidade aí, e eu espero que o Poder Executivo analise com carinho essa minha sugestão, essa indicação, essa sugestão de regularização, porque elas esperam há 19 anos. Muito obrigada a todos. Então, vereadora, eu acho que você não se atentou à justificativa. Essa justificativa, ela vem justamente dizer que esses agentes, eles fizeram provas. Eles são contrato indeterminado. E a lei ampara que eles tenham os mesmos direitos. Eles não podem ser mandados embora. E aqui nós temos duas formas de regime no município, então, que se regulariza essa situação. É uma sugestão para o nosso prefeito. Busque essas informações, inclusive as agentes já estão procurando o sindicato, porque elas têm direito de regularização dessa situação, elas ganharam esse direito de regularização. Então, questionar sobre direito delas ou não é complicado. Eu acredito no que eu li aqui, eu acredito no que elas têm de direito, pelo que eu entendi aqui, elas têm direito, sim, né? E eu estou aqui atendendo uma reivindicação delas, eu estou aqui na defesa delas. E que fique registrado aqui, agentes comunitárias e agentes de endemias, o meu apoio nessa questão de vocês. 19 anos sem regularização, eu acho que é necessário, sim, rever essa questão de vocês, e eu acho que todas têm que ter esse direito de férias, prêmios de férias regulares. É só atender aí a natureza da contratação. Vereadora, em muitos outros municípios, os agentes de endemias e os agentes comunitários conquistaram esse direito de status de efetivas.
Mas eles, É isso que eu estou aqui questionando. Mas eles têm esse Eu não status tô- de efetivos. Então, que seja concedido e regularizado o direito de férias prêmios irregulares. Mas é só isso. tem todos os direitos de férias prêmios irregular, se eles for os que conquistaram esse Elas não direito. têm direito a quinquênios e nem férias prêmios. Isso foi relatado por agentes comunitárias para essa vereadora. Então, assim, eu sugiro, vereadora, que então você procure as agentes comunitárias e converse sobre essa situação, porque eu estou atendendo um pedido delas e busquei, dentro da legislação, um amparo para elas. E está aqui o pedido, amparado em lei. Então, eu não estou aqui para questionar isso, não, qual é o regime ou não. Eu estou aqui para defender esse direito que está aqui nessa indicação. Então, que o prefeito acate, vai ser bom para elas e para eles. Isso aí, vereadora. Senhora Parabéns. presidente, permissão para me pronunciar sentado. Permissão concedida. Então, aqui é realmente o espaço do debate. E, às vezes, a gente vem aqui, propõe uma indicação, e, às vezes, tem vereadores que não sabem o que tem por trás das indicações até que ela chegue a essa casa. Com relação à indicação que fiz hoje nessa casa, das ACS, das agentes de endemias, eu já venho há algum tempo, mais de mês, esperando um parecer final sobre essa indicação para apresentar ela aqui na casa. E o nosso assessor jurídico, que é uma pessoa muito profissional, tem um currículo extenso, é um profissional exemplar, tem me ajudado nessa questão. Até ele tomou um cuidado muito grande para me auxiliar na elaboração dessa indicação, porque ele atende outros municípios que têm agentes comunitários e ele disse que buscaria juridicamente o melhor caminho para atender essa demanda. Então, eu jamais, rebatendo a insinuações, eu jamais faria algum projeto criando expectativas. Eu elaboro, juntamente com o jurídico, com muita responsabilidade, minhas indicações. Então, eu não aceito isso como direta para mim, e nem indireta. Então, peço respeito a essas servidoras, que são as agentes comunitárias, que elas atendem com tanto carinho a nossa população, e é elas que eu estou atendendo. Então, respeite a minha indicação, Se quer fazer alguma coisa por elas, vá até elas e procure fazer. Mas tem questionamentos infundados e gera comentários desnecessários querendo rotular tudo que eu faço nessa casa. É impressionante. Falta de respeito isso. Mas elas sabem da minha intenção e eu sei o cuidado com que foi feito essa indicação. Não foi da noite para o dia, tem tempo que eu estou tentando colocar ela, protocolar ela nessa casa. Então, fica aqui registrado as agentes comunitárias de endemias, as agentes comunitárias de saúde, que eu estou pronta para lutar por vocês. E que o nosso prefeito pode fazer melhor por vocês. Ele deve fazer melhor por vocês. Então, que ele abrace essa indicação e que faça melhor do que está nessa indicação. Ele tem poder para isso, mas que regularize a situação. Muito obrigada a todos.